Olá, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Carolina de Souza Barbosa, sou integrante da bancada Humanas. Nós estamos aqui representando hoje a nossa candidata a vereadora, Cris Navarro, a qual nós apoiamos. Estamos com o tema apropriação cultural. Hoje nós trazemos uma pessoa ilustre, né, que tem sua casa, que é do Axé, que é aqui de Mariporã, que é o pai Rodney de Odé. Desde já, nós todos agradecemos muito a sua presença, pai. Estamos muito contentes de ter uma pessoa com tanto intelecto, com tanta visão, para poder nos dar essa aula, né? E nós desde já agradecemos. Então, agora eu vou fazer uma pequena. Nós vamos nos apresentar. Vou passar a palavra para a Rosa Marina primeiro, para depois, por último, vai ficar o pai. Tudo bem, Rosa? Tudo bem? Boa noite a todas, boa noite a todos. Hoje é um momento de grande importância para nós recebermos aqui o pai Rodney. Meu nome é Rosa Marina, eu venho do movimento sindical, onde eu sempre militei através da consciência negra. Aqui em Mairiporã também eu exerço um papel muito importante junto com a Carolina. Nós divulgamos a cultura e a arte negra na cidade. Não vou me alongar muito nas apresentações, na minha apresentação, porque, na verdade, hoje nós não estamos aqui para nos apresentar, estamos aqui para ouvir e aprender muito com o pai Rodney. A sua bênção, meu pai. Rafael? Telefone aqui. Boa noite a todos e a todas, ou a todes. Sou Rafael Torres, sou ator e produtor de teatro e eventos aqui na cidade. Sempre aí na atividade e na luta cultural, né? Também não vou me alongar muito, como a Rosa falou, e damos aí a continuidade. Pai, é um prazer estar aqui conversando com o senhor e estamos aí sempre prontos para aprender, né? Pai, agora nós gostaríamos que o senhor pudesse se apresentar, por favor, e já começasse essa aula que eu sei que o senhor vai dar para a gente hoje. Por favor, fique à vontade, viu? Bom, muito obrigado, Carol, muito obrigado, Rosa, muito obrigado, Rafael. Primeiro, eu quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês hoje. Quero pedir a bênção de todos vocês e quero pedir ao meu pai Oxóssi que também abençoe vocês, né, nesse dia, que é um dia para nós dedicado aos orixás da caça, né? Então, foi muito especial, né, ter escolhido uma quinta-feira para a gente falar a respeito desse tema que é tão polêmico e que às vezes é tratado com tanta superficialidade, né? Eu queria me apresentar rapidamente. Eu sou Rodney William Babalorixá, sou também antropólogo. De vez em quando eu brinco de antropólogo, na verdade. Eu sou um Babalorixá que gosta de brincar com antropologia de vez em quando, mas é desse lugar de Babalorixá que eu gosto de falar, porque é o lugar onde eu me sinto mais à vontade, né? Isso é para dizer que o Babalorixá ele é atravessado pelo antropólogo e o antropólogo é atravessado pelo Babalorixá. Eu sou doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Escrevi 3 livros até agora, né? O primeiro foi A Bênção aos Mais Velhos, Poder e Senioridade nos Terreiros de Candomblé, que foi, na verdade, o resultado da minha dissertação de mestrado. O segundo
Olá, nós estamos voltando aqui, né? Nós começamos a live com o nosso pai Rodinei, mas tivemos um probleminha técnico e por conta disso nós estamos novamente começando. Então, meu nome é Carolina de Souza Barbosa, sou advogada, sou de religião matriz, pertenço à bancada Humanos, né? Nós estamos apoiando a Cris Navarro, que é candidata a vereadora aqui em Mariporã. Hoje nós estamos com uma participação imperdível, que é do pai Rodney, né, sobre apropriação cultural. E aí vou passar a palavra para a Rosa Marina se apresentar. Boa noite a todas, boa noite a todos. Meu nome é Rosa Marina, faço parte também dessa bancada Humanas, junto com a Cris Navarro. E junto com a Carol, o Rafael, a Cris, nós representamos o trio de pessoas negras dessa live. E nós estamos aqui hoje para divulgar, para falar a respeito da apropriação cultural com o pai Rodney. Pai Rodney, é sua bênção. Pai, por favor, fique à vontade para o senhor se apresentar novamente e para nos dar essa aulinha aí sobre apropriação. Eu sei que é um tema bastante vasto, mas vamos começar aqui conhecendo um pouco, pelo menos, tá? Fica à vontade. Então, primeiro eu quero agradecer, muito obrigado, Carol, muito obrigado, Rosa, peço a bênção e peço que meu pai Oxóssi nos abençoe nesta quinta-feira. Agradeço imensamente pelo convite, é sempre bom ter essa oportunidade de falar a respeito dos nossos temas, sobretudo o tema da apropriação cultural, que é sempre tratado de uma maneira muito superficial. Então, eu fico muito contente de poder ter a oportunidade de aprofundar um tema que é tão importante, tão relevante. Eu sou Rodney William, antropólogo, babalorixá, né? Na verdade, um babalorixá que de vez em quando gosta de brincar um pouco com antropologia. E eu queria dizer também que esses livros, né, da coleção Feminismos Plurais, né, são livros muito importantes, né? O Apropriação Cultural é o meu livro mais recente, já está sendo traduzido para o alemão, já foi traduzido para o francês, agora está sendo traduzido para o espanhol e para o alemão. Então, em breve, a gente vai ganhar um mundo aí, né, com as nossas publicações e levando também essas epistemologias de resistência para o mundo, né, o que é muito importante para todos nós. Vejam, o tema da apropriação cultural, ele surgiu como um desafio da nossa coordenadora, né, Djamila Ribeiro, né, para quem não sabe, ela é a coordenadora da coleção Feminismos Plurais. Ela é uma filósofa, uma ativista, uma pessoa incrível. Inclusive, hoje saiu, né, a publicação dos finalistas do Jabuti, do Prêmio Jabuti. Ela é uma das finalistas do Prêmio Jabuti com o livro Pequeno Manual Antirracista. Então, estamos todos em festa hoje, e é um dia muito especial. E ela, né, me lançou esse desafio. Eu sempre trabalhei com temas ligados à religiosidade afro, né? Escrevi meu primeiro livro, que se chama Bênção aos Mais Velhos, Poder e Senioridade nos Terreiros de Candomblé, e o segundo, Palavras de Axé, que é um livro de mensagens para melhorar o dia a dia das pessoas, né? Então, eu sempre trabalhei com as temáticas nos meus artigos, as temáticas das religiões de matriz africana. Mas eu também sou colunista da revista Carta Capital, e certa vez eu escrevi um texto que se chamava Sobre Capoeira Gospel, Bolinho de Jesus e Afins. E esse texto, ele tratava justamente do tema da apropriação cultural. Quando a Djamila leu aquele texto, ela teve uma ideia, né, um insight, e resolveu me convidar para escrever esse título, né, na coleção Feminismos Plurais. Na verdade, o convite foi mais um desafio, e foi muito bom, foi muito importante para mim, porque me deu a possibilidade de compilar, né, uma série de discussões que estavam rolando nas redes sociais, por conta de uma série de polêmicas que o tema da apropriação cultural vinha trazendo. E eu percebi, né, que a discussão, às vezes, ficava muito em torno do que pode ou não pode, e, às vezes, em torno daquilo que branco podia ou não usar. Se branco podia usar turbante, se branco podia usar trança, se branco podia cantar samba, e assim por diante. E aí, obviamente, que eu sendo desafiado
a pesquisar o tema, eu fui procurar, né, a origem do termo apropriação cultural, saber se já tinha um conceito formatado a respeito disso, e, na verdade, eu vi que ainda não tinha um conceito formal, mas fui encontrando, né, nas discussões, algumas indicações que foram muito importantes. E foi uma pesquisa muito enriquecedora para mim. Eu fiz essa pesquisa logo depois de ter defendido o meu doutorado. Eu sou doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, e depois de ter construído essa tese, eu fui pesquisar esse tema da apropriação cultural, e para mim foi um resgate, foi uma forma de exercitar essa minha tendência para uma epistemologia decolonial, né, para produzir um saber decolonial, e foi muito importante fazer essa pesquisa. Bom, claro que para a gente falar de apropriação cultural, primeiro a gente precisa buscar um conceito de cultura, e foi por aí que eu comecei a caminhar. Então, eu trouxe um conceito de cultura, claro que eu fui revisitar os clássicos, né? Então, os clássicos da antropologia, como Levi-Strauss, como Clifford Geertz, e tantos outros que trabalharam o conceito de cultura, mas eu cheguei num conceito que, para mim, era muito mais interessante, porque trabalhava com uma noção a partir de um viés afro, a partir de uma visão de um ethos africano. E para nós, que somos parte da diáspora, isso era mais interessante, porque também fazia com que o tema da apropriação cultural começasse a ser olhado como uma das vertentes dos processos de racismo, dos processos de subalternização e de hierarquização que a sociedade, às vezes, impõe. Então, eu fui atrás desse conceito de cultura e cheguei, né, dialogando com os nossos pensadores, né, quando eu digo os nossos pensadores, eu estou falando dos pensadores negros, que muitas vezes são apagados, que muitas vezes sofrem com uma espécie de epistemicídio, né, e que não são valorizados como deveriam dentro da tradição acadêmica brasileira. Então, eu fui revisitar Abdias do Nascimento, eu fui revisitar Lélia Gonçalves, eu fui revisitar Kabengele Munanga, eu fui revisitar também Fanon, e a partir daí eu fui trazendo novos olhares para essa noção de cultura. E o que eu percebi é que o conceito de apropriação cultural que eu estava buscando, ele, na verdade, já tinha sido formatado pelo Abdias do Nascimento. Só que ele não dava esse nome apropriação cultural. Ele trazia, né, as noções de aculturação, dos processos de intercâmbio, de assimilação, de miscigenação, como processos de apropriação cultural, muitas vezes, ou seja, de uma violência, de uma dominação, só que ele não trazia esse nome apropriação cultural. Então, eu achei que era mais interessante começar por definir, né, e diferenciar esses termos, aculturação, os processos de aculturação, definir esses processos de aculturação, e, a partir dali, começar a buscar um conceito de apropriação cultural. Então, eu fiz essa diferenciação, né, trazendo o que poderia ser considerado aculturação, ou seja, os intercâmbios, as trocas culturais que acontecem, né, quando grupos diferentes convivem. Então, por exemplo, a gente que é de religião de matriz africana, a gente tem um exemplo muito importante de aculturação, que é o sincretismo. Então, nós vivemos um processo de sincretismo em que nós fomos obrigados, né, enquanto seres escravizados, a assimilar a religião católica, a assimilar o cristianismo, né? E por força desse processo, nós acabamos transformando as nossas religiosidades, criando novas religiões, num processo de aculturação, ou seja, se criou uma coisa nova a partir daquele processo de interação entre culturas diferentes. Mas a gente precisava compreender isso dentro de uma outra noção, justamente para mostrar que apropriação cultural e sincretismo, por exemplo, não poderiam ser considerados a mesma coisa. Então, quando eu falo de sincretismo, em que um grupo é obrigado a assimilar a religião do outro, ele não se apropria da religião do outro, porque ele é obrigado a assimilar até como uma condição de sobrevivência. Então, os escravizados foram obrigados a assimilar a fé católica
justamente porque aquilo era uma condição de sobrevivência e existência numa sociedade em que o catolicismo era dominante e, inclusive, fornecia o batistério, por exemplo, que era um documento que tinha peso de documento oficial, né? Que tinha status de um documento oficial. Você não tinha um registro civil como você tem hoje. Então, as pessoas negras elas eram obrigadas a assimilar a religião católica até como uma condição de existência, tá? Então, é diferente isso é diferente, por exemplo, de um caso de apropriação, né? É diferente de um caso de apropriação, porque quando você tem um caso de apropriação, você está falando de um grupo hegemônico que se apodera de uma criação cultural, de um elemento cultural de um grupo que é subalternizado. Então, quando, por exemplo, você tem na indústria da moda, né, uma grande grife internacional que vai ao México e se inspira, entre aspas, nas estamparias, né, que os indígenas mexicanos produziam, simplesmente vai lá, pega, né, essas estamparias, se inspira nelas, recria isso numa coleção que ela vai vender a preços exorbitantes, muitas vezes, mas não devolve absolutamente nada para esse povo que criou, né, essas estamparias. Então, isso é um caso de apropriação cultural. Né? Quando você tem, por exemplo, a capoeira sendo usada como um instrumento de evangelização, ou seja, um grupo evangélico vai lá, pega a capoeira, tira os instrumentos, tira as cantigas que fazem referência aos grandes mestres, aos orixás, aos nossos cultos, apaga os significados originais de tudo isso, transforma isso em outra coisa, você tem aí um caso de apropriação cultural. Então, eu cheguei a um conceito que eu quero ler aqui para vocês, que diz o seguinte: apropriação cultural é um mecanismo de opressão por meio do qual um grupo dominante se apodera de uma cultura inferiorizada, esvaziando de significados suas produções, costumes, tradições e demais elementos. Então, esse conceito de apropriação cultural, né, ele nos ajuda a entender o quanto nessa noção de apropriação também tem o racismo estrutural sendo como base, tem o racismo estrutural como base. Então, eu também tive que fazer outras pesquisas e entender qual era a relação de cultura e racismo, de que forma o racismo também implicava no desenvolvimento cultural de um povo, na noção de culturas que eram apagadas, invisibilizadas, e, obviamente, para a gente chegar nesse conceito para além do que pode ou não pode, porque não se trata do que branco pode ou não fazer, até porque um negro não tem poder institucional para dizer o que um branco faz ou não. Então, não se trata disso, mas se trata de dar elementos e de dizer que, a partir do momento que você toma um elemento cultural de um grupo que é inferiorizado, marginalizado, perseguido, e você se apropria, você se apodera desse elemento, sem dar os créditos, esvaziando esses elementos de significado, você comete apropriação cultural. Só que é um fenômeno estrutural e sistêmico. Então, não se trata de um indivíduo que coloca um turbante, muito embora aquele indivíduo muitas vezes faça parte de um grupo hegemônico, e ele precisa, sim, observar esses critérios na hora de adotar, né, um elemento que faz parte de uma outra cultura. Mas, de qualquer maneira, a gente está falando de uma estrutura muito mais ampla que diz o que essas pessoas têm o direito ou não de usar. Mais do que isso, ela diz que essas pessoas podem, né, dispor de um instrumento, de um elemento essencial de outro grupo, sem devolver nada a esse grupo, sem sequer dar os créditos. Então, a grande questão que fica é: o que faz uma pessoa de um grupo hegemônico achar que ela tem o direito de se apropriar, se apoderar de um elemento cultural, né, de um grupo que é subalternizado, muitas vezes um grupo que ela menospreza, né, e não dar esses devidos créditos? O que faz com que ela ache que aquilo é um elemento do qual ela pode dispor sem nenhum critério? Então, é o racismo estrutural, né, é essa relação de subalternidade que o racismo às vezes impõe,
que diz, né, que essa pessoa, que faz com que essa pessoa se ache no direito de usar e abusar, muitas vezes, dos elementos culturais que são criados por grupos que foram marginalizados, que sofreram com processos de escravização e de perseguição. Então, é não perder de vista que o samba, a capoeira, o candomblé, as religiões de matriz africana, de uma maneira geral, sofreram e ainda sofrem uma perseguição sistemática e que os seus elementos não podem ser simplesmente arrancados do seu contexto, esvaziados de significado, para servir ao interesse de uma classe hegemônica. Isso é uma forma, isso é uma violência, isso é um roubo, porque quando não há troca, se você vem para trocar comigo, né, é aquilo que eu digo no início do livro, que é uma frase do professor Sidney, né, se você vem para trocar comigo e não me deixa nada, você me rouba. Né? Então, é justamente tratar a apropriação cultural como uma violência, mas uma violência que um grupo dominante exerce sobre um grupo inferiorizado. Portanto, a gente está falando de uma questão estrutural que vai muito além do que um branco pode ou não usar. Né? O branco tem que ler o livro, né? E absorver os argumentos, e a partir daqui ele vai saber se ele deve ou não usar um turbante, botar dread, né? Ou usar um cocar indígena no carnaval da Vila Madalena. Perfeito, pai. Eu acho que para a gente simbolizar, para mim, o que eu considero assim o maior de todos esses, assim, que eu me sinto afetada diretamente, é o acarajé de Jesus. Eu acho assim que isso é assim um golpe gigantesco para a cultura, uma coisa que para nós é tão importante, tão sagrado, né? É um alimento também, é uma comida cultural sagrada, do nosso sagrado, e eles estarem usando dessa forma, né, terem feito esse tipo de coisa, esse tipo de anúncio, eu acho que é o maior exemplo para quem não consegue assimilar que pegar uma comida que é historicamente, que é culturalmente africana e que é disseminada dentro da nossa religião matriz, né, que serve de alimento, que serve de trabalho para muitas baianas, muitas pessoas, né, e transformar isso em uma coisa que é totalmente diferente, né, levar para uma outra realidade, isso é um absurdo, realmente é um roubo, né, É um roubo, exatamente. E veja, Carol, sim, isso também sim. nos dá a possibilidade de pensar, isso também nos dá a possibilidade de pensar no aspecto jurídico da apropriação cultural, que é algo que ainda é incipiente, está começando agora no direito internacional, sobretudo, mas já tem alguns casos em que, juridicamente, essas culturas foram defendidas, né, desses processos de apropriação. Então, veja, no caso do acarajé, que foi vendido, que chegou a ser vendido nas ruas de Salvador como bolinho de Jesus, teve uma intervenção jurídica que fez com que o Estado da Bahia lançasse uma lei, né, proibindo que o acarajé fosse vendido com outro nome que não acarajé, né? Mas você sabe que tudo é muito dúbio e que na nossa política brasileira, e é muito importante que eu esteja aqui conversando com uma candidatura, né? Porque, afinal de contas, a gente precisa enfrentar determinadas opressões, né? E quando um candidato se apresenta no sentido de defender o povo, e é isso, né? A gente imagina que a política tenha que cumprir essa tarefa, para defender todo o povo, mas é para defender, sobretudo, aqueles que são oprimidos, as minorias, né? A democracia serve para salvaguardar os direitos da minoria. Então, pensando nessa questão do acarajé, do bolinho de Jesus, né? A gente tem a primeira intervenção jurídica sobre uma questão, um caso de apropriação cultural no Brasil, né? Porque houve sim uma lei que proibiu, né, que o acarajé fosse vendido com outro nome, mas essa lei deixou brechas. E o acarajé continuou a ser vendido como acarajé, mas aí você tem o acarajé gospel e você tem o acarajé ungido, né? Então, os processos de apropriação cultural, eles continuaram. O que é muito grave, porque, afinal de contas, você tem a demonização. De um lado, você tem a demonização das religiões de matrizes africanas e um grupo que é hegemônico, que é o grupo cristão, né, se apoderando de um elemento cultural essencial para a história de resistência do povo negro no Brasil. Porque a gente não pode perder de vista que, com esse ganho
do acarajé, muitas negras, muitas mulheres negras puderam comprar sua própria alforria e a alforria dos seus companheiros, dos seus filhos e assim por diante. Então, é um dado importantíssimo que a gente precisa trazer como um processo histórico, como um processo de resistência o livro ele dá alguns saltos importantes, ele faz alguns deslocamentos importantes. E um dos deslocamentos que esse livro faz é no sentido de sair dessa noção de identidade para a noção de resistência. Porque você pode construir identidade negra em territórios que não sejam necessariamente negros, né? Então, você tem, por exemplo, uma identidade negra que vai sendo construída dentro das igrejas católicas, você tem, inclusive, uma identidade negra que vai sendo construída nas próprias igrejas evangélicas, até porque você tem um contingente negro muito grande dentro das igrejas evangélicas, e se você não for tocar nessas questões das relações raciais, você vai perder o contingente. Portanto, essas igrejas que querem preservar, né, os seus fiéis, elas precisam começar a discutir os temas, né, que a sociedade suscita, e o racismo é um tema essencial que toca pessoas negras em quaisquer instâncias que elas estejam, inclusive se elas estão nas igrejas neopentecostais. Né? Um negro numa igreja neopentecostal, ele não deixa de ser vítima do racismo. Na mão dele, uma Bíblia, ela pode ser confundida com um revólver e justificar que ele tome um tiro da polícia. Então, as mesmas opressões que um preto macumbeiro sofre, um preto neopentecostal também pode sofrer quando a gente está falando de racismo. Claro que um preto macumbeiro, quando ele coloca um fio de ponta no pescoço, ele está se revestindo de um outro estigma. Então, ele pode sofrer ainda uma violência maior, inclusive por parte desses neopentecostais, que têm empreendido uma verdadeira guerra religiosa e que têm trazido o tema da intolerância para níveis insuportáveis, inclusive com a formação de facções criminosas que têm perseguido, por exemplo, na Baixada Fluminense e no Rio de Janeiro, que têm perseguido candomblé e a umbanda dentro das comunidades. Então, é muito grave, né? É muito grave os desdobramentos que isso tem gerado. E o Estado precisa se posicionar. Não dizendo de uma maneira superficial que o que pode e o que não pode. Olha, não pode mais vender o acarajé, mas tinha que ter enfrentado o tema da apropriação cultural, porque é muito mais grave do que vender o bolinho, do que vender o acarajé. Olha, eu me confundi. Do que vender o acarajé com outro nome, né? É muito mais grave do que isso. Uma forma de você cometer um ato de racismo. É uma forma de você tirar, né, de um grupo, de um povo, um elemento fundamental para a sua resistência, para a sua história de luta e de resistência. O acarajé, ele é um símbolo da resistência das mulheres negras. Ele é, talvez, um símbolo dessas mulheres que foram as primeiras empreendedoras. E às vezes as pessoas falam assim, esse negócio de que a vendedora de acarajé ganhadeira era empreendedora. E são sim empreendedoras, porque elas foram grandes negociantes e elas trouxeram já da África, da sua memória ancestral, esse dom de vender, esse dom de negociar. Porque você sabe, Yancé era uma mulher do mercado, uma mulher que negociava, uma mulher que comprava do seu marido a produção agrícola e vendia no mercado essa produção. Então, a gente tem, né, na nossa tradição, na nossa memória ancestral, a gente tem essas mulheres que são, sim, empreendedoras na sua origem. Então, a ganhadeira, a vendedora de acarajé, ela é uma empreendedora, sim. A gente não pode diminuir esse processo histórico. A gente não pode menosprezar o que isso significou para a libertação do povo negro e, principalmente, para esse processo revolucionário que as mulheres empreenderam a partir desse lugar do ganho. Então, isso é uma forma de você desconsiderar um elemento que tem uma função fundamental para a história de resistência do povo negro. Por isso que eu falo que a apropriação cultural ela é um tema que tem que ser tratado por esse viés político também, porque se trata de apropriação política, nós estamos falando de instrumentos de poder. Portanto, esse deslocamento que eu faço da identidade para a resistência, ele é fundamental, porque, por exemplo, esse chapeuzinho que eu estou usando aqui, ele não é necessariamente um chapéu que está ligado à minha tradição. Ele é um chapéu ligado à tradição muçulmana, do Islã árabe, né? Mas que foi produzido na China.
né, para você ter uma ideia. Mas quando eu o coloco na minha cabeça, ninguém tem dúvida do que eu sou. Ele está dizendo que eu sou um preto de religião de matriz africana. Portanto, ele está representando em mim esse lugar de resistência. Porque quando eu me visto dessa forma, Carol, você sabe bem, quando uma mulher negra coloca um turbante, e a Rosa sabe bem disso, nós estamos nos revestindo de um instrumento, de um elemento da nossa resistência. Aquilo é uma extensão do nosso próprio corpo. E esse corpo é um corpo que resiste, porque é um corpo que sofre com a necropolítica, é um corpo que sobrevive com as políticas de morte do Estado, sobrevive às políticas de morte do Estado. Eu sou um sobrevivente. Eu sou um sobrevivente. E a gente precisa começar a pensar a partir desse lugar de resistência, que ainda que isso não tenha sido fabricado na África, ainda que isso não esteja diretamente conectado com a minha cultura iorubá, ou seja lá qual for, né, a cultura africana que eu represento, né, porque é uma tradição do Islã, está lá, né, ao norte do Saara, ainda assim, as pessoas sabem que isso no Brasil se tornou um símbolo de resistência negra e afro-religiosa. Então, não importa se a origem do turbante é hindu, né? A gente sabe de que turbante a gente está falando, porque as pessoas usam esse argumento. Ah, mas vários povos usam turbante. Mas quando você está tratando da questão brasileira, você sabe exatamente, né, o que significa o turbante dentro do nosso contexto. As mulheres negras, elas eram proibidas de mostrar o cabelo. O turbante foi uma forma de esconder o cabelo porque elas não podiam mostrar e se transformou num símbolo da nossa resistência. Então, as pessoas precisam conhecer o histórico, a história, melhor dizendo, precisam conhecer a história, assim como elas precisam conhecer o significado das coisas. Né? E isso quer dizer que branco não pode usar turbante? De maneira nenhuma. Nós somos de religião de matriz africana em São Paulo. Nós sabemos que as religiões de matriz africana em São Paulo já tem um contingente branco que em alguns terreiros chega a maioria. Mas o que acontece? Quando essa pessoa branca usa um turbante dentro do terreiro de candomblé, ela sabe exatamente o que significa aquele turbante. Então, não se trata de você não poder usar o turbante. Se trata de você não conhecer o que aquilo significa e aquilo não tem um sentido efetivo para você. Então, se não tem um sentido, para quê? Né? Você não pode pegar esse elemento e transformar num elemento de moda, né? Fazer um editorial, né, numa revista de moda, lançar no shopping como uma tendência, vender a preço de ouro, mas se esquecer de quem tomou pedrada porque estava usando um turbante. Mas se esquecer de quem tomou tiro porque estava usando um iqueté, um filá. Se esquecer, você não pode ser o branco que quer cantar samba de qualquer jeito e se esquecer que teve muito preto que tombou a bala, né, taxado de vagabundo porque cantava samba. Então, a gente precisa conhecer a história de resistência que nos trouxe até aqui e que nos legou esses elementos, o turbante, o samba, a capoeira, e a gente não pode apagar simplesmente a memória desse povo, a gente não pode apagar o significado desses elementos, né, e transformar isso em outra coisa que não tem a ver com a sua origem, desconsiderar completamente a sua origem e fazer um uso, né, inadequado, inapropriado, palatável daquilo que é realmente um elemento de resistência. É desrespeitoso, né, pai? Rosa, você tinha uma pergunta? Carol, minimamente desrespeitoso. Dizer que é desrespeitoso é o mínimo, né? Não é só isso. É racista, muitas vezes. Né? É uma violência. Às vezes, pai, eu gosto muito de usar o turbante também, né? Fora o nosso da religião, turbante mesmo, enrolado igual esse da Rosa. Eu gosto muito. E às vezes eu saio para ir na padaria aqui e tudo mais. Quando eu saio, às vezes eu tô de calça jeans, que a gente sabe que a baiana usa saia, né? Mas às vezes eu tô de jeans, eu tô com uma roupa. Só o fato de eu estar com aquele turbante, eu sou assim encarada como se tivesse o próprio capeta, o demônio entrando nos lugares, sabe? Exatamente. Você olha aquilo e você realmente consegue enxergar assim essa coisa da apropriação e mesmo essa coisa da resistência. Eu consigo sentir que aquilo ali é algo realmente. Eu tenho que estar forte ali, resistente, para eu sair na rua com o meu turbante. Então, e quando a gente sai de baiana, então a gente sabe que é muito pior.
né? A nossa força É um ali, a ato gente tem que chamar... político. É um A ato gente... político de resistência. Você sair com seu turbante, você sair com a sua roupa de candomblé, com as suas indumentárias, é um ato político de resistência. Precisa ter, assim, uma força, pedir aos orixás que dê força pra gente, e aí você olha e vê por que o candomblé hoje aqui em São Paulo é tanto essa maioria de gente branca, justamente por aquilo que o senhor falou, né? Não basta você ser negro, você ainda tem que ser de religião matriz, então você tem dois enfrentamentos na vida. Não é Sim. fácil, a gente sabe que não é fácil. Não é fácil, e a gente entende que as religiões neopentecostais sejam as religiões com o maior contingente negro, porque ninguém quer se revestir de um elemento que vai trazer mais violência para a sua vida, que vai trazer mais risco, que vai te colocar numa situação de mais vulnerabilidade. Né? A gente sabe que se a gente for, muitas vezes, eu já trabalhei formalmente, né? E eu sei que se eu dissesse em determinados empregos que eu tive, se eu dissesse que eu era de candomblé, no dia seguinte eu estava na rua, eu estava demitido. Como é que você faz isso? Como é que você faz esse enfrentamento quando você depende daquele salário para pagar o seu aluguel, para sustentar a sua família? Então a gente tem que entender que muitas vezes as pessoas negras, né, não se vinculam às suas tradições, né, rejeitam o samba, rejeitam a capoeira, rejeitam o candomblé, porque elas sabem que se elas forem para esses territórios, elas vão estar se revestindo de mais um estigma que vai sim tirar a oportunidade delas. Se a cor da pele já tira a oportunidade, aquele risco, né, de não ter oportunidade aumenta consideravelmente quando, além de preto, você tem uma religião de matriz africana, quando você faz parte de um território de resistência e assim por diante. Então, a gente sabe, né, que é grave ainda. Eu espero que essas pessoas negras que estão nas religiões neopentecostais um dia façam um caminho de volta e compreendam o sentido da ancestralidade. E quando eu falo caminho de volta, eu não estou dizendo para se converter para o candomblé, não. Eu estou dizendo para respeitar a sua ancestralidade, para respeitar aquilo que os nossos antepassados, meus e deles, né, nos legaram como um instrumento, inclusive, de insurgência, para que a gente pudesse se defender diante das violências que cruzariam o nosso caminho. Né? O orixá não está armado à toa. O orixá não vem com arco e flecha, facão, porrete, né? Ele à toa. Ele vem justamente para mostrar que o nosso enfrentamento é muito duro e que a gente precisa estar pronto para a guerra. Isso. Uma questão minha, porque nós temos várias perguntas, mas eu fiquei com uma questão agora. Eu passei por transição capilar, né? Eu alisava o cabelo metade da vida e, de repente, por uma questão até de me conhecer novamente, eu acabei cortando todo o meu cabelo e deixando ele crescer, até porque ninguém nem lembrava como é que era. Sim. Tudo bem, eu tive esse histórico, mas a gente sabe que hoje a mídia pegou, né? As pessoas pegaram esse momento em que muitas negras estão voltando para sua raiz, se empoderando novamente, para fazer justamente, eu acho que eu queria perguntar o seguinte, recai em apropriação cultural essas grandes empresas que agora estão colocando aí na mídia os negros para fazer comercial sobre cabelo, sobre shampoo, sobre esse tipo de coisa? Olha, não, eu não acho que isso possa ser considerado apropriação cultural. Eu acho que, na verdade, essas grandes indústrias elas estão percebendo a mudança social, o novo lugar que as pessoas negras ocupam na sociedade e reconhecendo essas pessoas negras também como consumidoras, né? Então, por exemplo, se você, como uma mulher negra, ainda que você seja uma mulher negra de pele clara, né? Mas você, como uma mulher negra, quando você alisava o cabelo, né, será que você estava se apropriando culturalmente de um cabelo de uma outra etnia? Né? É óbvio que não. É óbvio que não. Por quê? Porque você alisava o cabelo para quê? Para ser mais bem aceita. Inclusive, às vezes, para manter seu emprego, você tinha que alisar. Era uma questão de aceitação. Porque nós aprendemos desde cedo que nosso cabelo é feio. Então, os homens raspam e as mulheres alisam. Não é? Isso. Então, que é uma violência alisar o cabelo, muitas vezes a química, o ferro quente, né? Quem é mais velho ainda lembra do ferro quente. Minha mãe tem. Uma tortura. Pois é, um instrumento de tortura isso. Agora, é diferente, por exemplo, quando uma pessoa branca coloca um dread, faz uma trança,
né? Então, não dá para dizer que uma pessoa negra, quando alisa o cabelo, tinge de loiro, ela está fazendo a mesma coisa que uma pessoa negra, perdão, quando tinge o cabelo de loiro, quando alisa o cabelo, ela está fazendo a mesma coisa que uma pessoa branca quando coloca um dread ou quando faz tranças, né? Não se trata da mesma coisa, porque são grupos diferentes, são grupos hegemônicos versus grupos subalternizados, e a gente precisa entender essas relações, e é uma falsa simetria, que às vezes, que muitas vezes as pessoas usam como argumento, né, como argumento para continuar se apropriando culturalmente desses elementos. Então, a gente precisa colocar, você pega, por exemplo, Michelle Obama, né? Michelle Obama é uma negra indisfarçável, ela pode pintar o cabelo de loiro, de azul, alisado, ela nunca vai deixar de ser negra porque ela está com o cabelo alisado. Portanto, ela nunca vai deixar de sofrer as violências porque ela está com o cabelo alisado. O que ela pode é fazer com que o racismo não recaia exclusivamente sobre o seu cabelo. Porque muitas vezes as mulheres negras com os seus cabelos crespos, né, os seus cabelos volumosos, elas são convidadas, entre todas as aspas, claro, né, elas são convidadas a, sei lá, relaxar, né, os cabelos, a tornar, a prender, né? Por quê? E aí, muitas vezes, por exemplo, quando uma empresa que elas trabalham as convida para isso, como é que elas fazem? Será que elas podem partir para o enfrentamento? Nem sempre elas podem partir para o enfrentamento. Não. Às vezes, elas já estão numa condição de tamanha subalternidade que se arriscar a perder aquele emprego, para elas pode ser muito, muito complicado. Então, são falsas simetrias e a gente não pode acreditar nessas falácias, né, e colocar na mesma proporção essas questões. Não é a mesma coisa, né? Um negro ou aquela pessoa que faz parte de um território de resistência, de um grupo originário, ela assimila a cultura do colonizador, ela assimila a cultura do grupo hegemônico. O grupo hegemônico é que se apropria da cultura desse outro grupo subalternizado, porque é uma relação de violência, é uma relação de roubo, você não dá nada em troca, você não está trocando. Porque eu digo sempre, né, resumindo a história, se há troca, não é apropriação. Então, se houve troca, não é apropriação. Agora, se não tem troca, a gente tem que olhar com outro olho. A Rose perguntou lá no Facebook uma questão, existe uma diferença entre apropriação cultural e intercâmbio cultural? Existe. Intercâmbio é um dos elementos desse processo de aculturação, né? O intercâmbio é uma troca, né? Como eu disse, se há troca, não há apropriação. Apropriação é outra coisa. Apropriação é um mecanismo de opressão. As trocas acontecem, elas se dão, elas são naturais. Você coloca pessoas de culturas diferentes para interagir, elas vão promover intercâmbios. É normal que isso aconteça, mas há um processo de troca. Às vezes, essa troca não é justa. Então, o grupo que é subalternizado, ele assimila porque é forçado a isso, né? É o caso das mulheres negras, quando são obrigadas a alisar o seu cabelo para se enquadrar num padrão, tá certo? Já o processo de apropriação é outra coisa, porque ele é um processo de opressão, ele é um mecanismo de violência, em que um grupo se acha no direito de dispor, como bem quiser, dos elementos culturais que foram criados por outros grupos que são subalternizados ou que já foram subalternizados. Então, é outra história. Há diferença, e o livro, né, uma das coisas que o livro faz é justamente colocar, né, cada coisa no seu lugar. O que é intercâmbio, o que é aculturação, o que é sincretismo, e como uma coisa como esses processos de aculturação não configuram apropriação. Tá. Rosa, você tem uma pergunta? Tá desligado o microfone, amor. Voltando à questão da capoeira gospel, nós aqui em Mairiporã temos um grupo chamado Orgulho Negro de Mairiporã, e nós sempre fazíamos apresentações, né, em datas comemorativas, e um determinado grupo sempre participava conosco. E, de repente, a gente convidou essa mesma pessoa para fazer essa apresentação, ele se recusou. Ele disse que não podia mais fazer essa apresentação da capoeira, porque que agora ele estava praticando a capoeira de Jesus, a capoeira gospel, né?
Então, Uhum. é um exemplo de uma outra apropriação. Exato, é isso mesmo. Né? A capoeira gospel, eu acho que é mais do que apropriação, ela é uma cinte, né? É uma Porque cinte. é você apagar completamente o sentido da capoeira. A capoeira é insurgência, né? Os senhores, né, os senhores de engenho, eles achavam que era uma dança, mas nós sempre soubemos que era uma luta. Nós sempre soubemos que era uma luta. Então, a gente precisa colocar a capoeira nesse lugar da insurgência, e esse lugar da insurgência é justamente o lugar que tira o negro desse estigma da submissão também, né? Esse preto cordeiro, né, que aceita aquilo que é imposto. A gente luta contra esse estigma e a gente precisa desse lugar de insurgência, dessa memória da insurgência, justamente para a gente sair desse estigma. E quando você usa a capoeira como um instrumento de evangelização, você está cometendo algo que é muito sério, porque você está desrespeitando a origem, você está desrespeitando os mestres, você está desrespeitando as pessoas que morreram, porque capoeira era crime, e muitas pessoas morreram para defender a capoeira. E você não pode simplesmente arrancar, né, esse elemento cultural essencial para um povo, né? Você não pode simplesmente arrancar isso de um povo, transformar em outra coisa, esvaziar completamente isso de significado, né? E isso ficar impune. Né? É muito grave que isso aconteça, porque muitas vezes esses grupos que se apoderam, né, que se apoderam da capoeira, perseguem sistematicamente as religiões de matriz africanas e a própria capoeira quando praticada da sua maneira tradicional. Né? Então, quer dizer, não é bom enquanto ela é praticada no seu modo tradicional, conectado com a sua origem africana, negra, né? E aí você vai lá, esvazia de significado, esvazia completamente de significado, você vai lá e branqueia, porque é isso que eles fazem, né? Quando você faz uma capoeira de Jesus, a primeira coisa que você está fazendo é apagando essa origem negra da capoeira. Portanto, você está cometendo um ato racista. E não é possível que isso aconteça sem punição. Eu tenho aqui comigo seu livro, Sim. maravilhoso. Ainda não terminei de ler, mas o pouco que eu li, fiquei impressionada com tantas coisas que não são tiradas, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção é a bossa nova. Sim. Né? Saber que o João Gilberto e outros, né? Eles se apoderaram, eles tiraram o nosso samba porque diz que nosso samba era barulhento, né? Eles incrivelmente racistas, né? O samba precisava ser depurado. Eles usavam termos como limpar, era preciso limpar o samba. Limpar o né? nosso samba. E você sabe o quanto esses termos, né, têm uma conotação racista quando se referem a coisas negras, né? Tem, inclusive, uma citação de uma declaração do Tom Jobim, né, falando que o samba primitivo, e essa noção de primitivo, né, como atrasado, né, que era um samba que precisava ser depurado. Então, a gente percebe que esse movimento da Bossa Nova, que foi um movimento deliberado, é um movimento de apropriação cultural e, como qualquer movimento de apropriação cultural, é um movimento racista, né? Porque a indústria fonográfica foi lá, investiu nessa bossa nova, nesse samba limpo, puro. Suavizaram o samba, né? Claro, suavizaram o samba e simplesmente execraram aqueles sambistas do morro, aqueles sambistas que eram extremamente sofisticados no seu fazer, nas suas composições, extremamente sofisticado em tudo que eles produziram, na sua poesia, nas suas rimas, mas que não serviam não porque o samba não era suficientemente limpo, né? É porque o que precisava limpar no samba? Precisava limpar a origem, precisava limpar a cor, né? Então, eles precisavam dar uma nova cor para o samba. Que absurdo. Uma última pergunta. A Lucimara Faria está mandando um beijo e está perguntando uma pessoa muito querida. Ela e a família toda. Está perguntando o seguinte: se essa cultura, se essa apropriação cultural, ela está ligada diretamente com as culturas de resistência. Se Sem ela dúvida está nenhuma, ligada. né? Sem dúvida nenhuma, são as culturas de resistência que sofrem com a apropriação cultural, né?
Então, eu acho que ela entendeu bem essa coisa do deslocamento que eu faço, da questão da identidade para a questão da resistência, porque são essas culturas de resistência e esses territórios de resistência, porque os territórios de resistência eles querem preservar a sua origem. E o que a apropriação cultural faz? Ela quer apagar a origem, ela quer esvaziar, né, os significados que esses elementos culturais trazem da sua origem. Então, obviamente que a apropriação cultural ela recai sobre esses territórios de resistência com uma violência, né, que não é a violência da bala, agora não é mais a violência da bala, mas que continua sendo tão cruel quanto essa violência da bala. Esse tema é super profundo, acho que a gente tinha que ter assim, uma live de várias horas, várias lives, para a gente conseguir, né, se aprofundar, aprender mais, mas fica aí a dica do livro de apropriação cultural do pai, Rodney Williams, né, uma ótima forma de aprendizado. Eu acho que para todos nós que somos negros é necessário ler para aprender, né, muito mais. Eu acho que a gente se perde também justamente porque a gente se perdeu lá atrás, roubaram muita coisa da gente. Então, muitos de nós, principalmente os mais novos, a gente precisa voltar lá para ter um resgate dessa cultura. Né? Assim, a gente vai encerrando aqui a live. Rosa, vou passar para você, para as considerações finais, e depois para o pai. Então, eu recomendo muito, muito mesmo, a leitura desse livro, né? Ele é de relevante importância para compreender as complexidades das realidades que evidenciam o racismo, porque o racismo, conforme eu aprendi aqui nesse livro, ele é a última fronteira do ódio, e isso precisa ser aniquilado. Então, nós vamos todos ler este livro, tornar esse livro um livro de cabeceira. Pai Rodney, agora é tão triste ter que deixar essa live, viu? Nós temos Nossa, eu estou muito sentida, eu gostaria de poder ficar falando aqui o resto da noite. Eu tô com dor no coração, né, da gente ter que encerrar o papo. Sim, é uma dor no coração, viu? É muita coisa a aprender. Continuar conversando, mas eu quero agradecer a vocês pela generosidade, eu quero agradecer por recomendarem o livro. Eu acho que é muito importante, não só a leitura deste livro também, mas a leitura de toda a coleção Feminismos Plurais. Eu acho que é de extrema relevância todos os temas que estão ali pautados, e a gente precisa se inteirar das coisas que são nossas, mas principalmente a partir de uma perspectiva que também seja de pessoas, né, de pesquisadores, de pessoas que são negras e que conhecem a realidade por viverem essa realidade também. Então, eu agradeço imensamente a todos que nos ouviram, a todos que estiveram conosco nessa live. Agradeço pelo convite, desejo muito boa sorte, né, a essa candidatura, que essa eleição seja uma eleição que possa levar as nossas pautas para as câmaras municipais e que a gente possa formar um poder negro, né, dentro dessa nova legislatura. Então, muito obrigado, um beijo carinhoso para todos e para todas, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada mesmo. E eu quero agradecer em nome das nossas manas, a Cris, a Rose, a Tati, a Vanessa, né, que estão lá nos assistindo hoje. Quero deixar já o convite para as nossas próximas lives, fique ligado nas redes sociais, tá? Acompanhe aí as humanas, para vocês conhecerem melhor o que nós estamos oferecendo para Mariporã, né, os conteúdos, a importância de ter mulheres, né, na política. E agradeço a todos. Muito obrigada, viu, pai, novamente. Meu mutumbá para o senhor. Desejo que meu pai Airá abençoe sua vida cada vez mais, com paz e saúde e prosperidade. Muito obrigada. Um beijo, até a próxima. Um beijo, gente. Até a próxima.